Bom dia, queridos. Na aula passada nós falamos de como é difícil saber com precisão sobre como foi a vida na Terra milhões de anos atrás. Algumas coisas os pesquisadores e cientistas já descobriram, já revelaram, principalmente através dos estudos dos fósseis. Eu trouxe aqui algumas amostras de registros fósseis, de restos de ossos, de folhas, vestígios que ficaram solidificados nas rochas sedimentares durante muitos anos e os cientistas e estudiosos encontraram e ajudaram a desvendar muitos mistérios sobre a evolução da vida na Terra. Para exemplificar, vejamos aqui na tela que foi encontrado na Patagônia, no extremo sul da América do Sul, um fóssil de um Glyptodon, que viveu há cerca de 15 mil anos atrás. Colocando ele aqui ao lado de um animal que nós conhecemos, que é atual, nós podemos saber que ele é um parente bem antigo deste animal. Vocês conseguem ter ideia de que animal é este? Muito bem, é o tatu. Pois bem, olhem aqui, comparando o tamanho dele nos dias de hoje, a gente vê, se colocar ele do lado de um fusca, que ele era do tamanho de um fusca. Pois bem, daí a gente pode tirar algumas conclusões. Vejam agora as pegadas de dinossauros. Esse aqui que eu trouxe para vocês poderem ver. Ele era bípede ou um quadrúpede? Muito bem, um bípede. Pois bem, vejam agora o tigre dente de sabre. Observem bem os dentes dele, as presas bem grandes. O que vocês acham? Ele era um carnívoro ou um herbívoro? Muito bem, possivelmente um carnívoro. Pois bem, essas hipóteses os cientistas levantaram sobre todos os animais encontrados, sobre todas as amostras encontradas e reconstruíram os animais com pelos, com escamas, com cascos, para podermos ter ideia de como eram os antepassados dos animais e dos humanos atualmente. Muitas teorias foram levantadas sobre evolução na Terra. Agora, hoje nós vamos fazer a observação sobre a teoria levantada por Darwin e que é utilizada pela biologia até os dias de hoje. Darwin foi um naturalista que viveu no século XIX e era um jovem de 22 anos quando, juntamente com Alfred Wallace, resolveram fazer uma viagem. Durante esta viagem, eles percorreram muitos continentes. E daí então eles colheram várias amostras de fósseis. Darwin, nos seus estudos, percebeu que os animais domésticos são manipulados nos cruzamentos. E a este cruzamento manipulado pelo homem, ele nominou de seleção artificial. Mas e na natureza, como isto ocorre? Como essa seleção ocorre? Darwin passou a estudar os fósseis que ele colheu para exemplificar a forma e o tamanho e os hábitos dos animais no passado. Com a comparação dos fósseis de diferentes camadas geológicas, Darwin concluiu que os seres vivos vinham se modificando ao longo do tempo e algumas características de animais extintos continuavam existindo em animais atuais. Ainda nas camadas mais recentes da Terra, mostravam fósseis mais parecidos com seres viventes. Darwin, com suas observações, chegou à conclusão que deu origem então à teoria da seleção natural. Os seres vivos, apesar de diferentes, têm muitas semelhanças, porque vêm de um mesmo ancestral. É fácil entender a seleção natural nesse exemplo de predação. Eu trouxe aqui umas amostras, por exemplo, toda colorida, que é para a gente poder entender melhor. As espécies que conseguem se reproduzir aumentando sua população naquele ambiente, porque o predador vem e ele observa aqueles que chamam mais atenção. Então, as espécies que ficam no ambiente são as mais adaptadas. Elas vão ficar para sempre? Não. Se o ambiente sofrer transformação, fazendo com que o animal agora seja visto pelo predador, aquela espécie pode não deixar descendente e pode vir a ser extinta.
Darwin, no livro Origem das Espécies, fala sobre outros tipos de adaptação dos pássaros tentilhões das Ilhas Galápagos. Ele colheu várias amostras e fez observação dos pássaros viventes. Nas ilhas, vocês podem observar aqui, que são assim, no mapa a gente vê como se fossem bem próximas, mas elas são distantes entre si. Porém, os pássaros alçaram voos e conseguiram ganhar aqueles territórios e dali então passaram a sobreviver com o alimento que era oferecido pela natureza naquele ambiente. Porém, eles sofreram variações e Darwin observou isso na coloração do bico e alguns tinham hábitos diferentes uns dos outros. Pois bem, Darwin estudou trabalhos publicados por outros pesquisadores também. Em 1838, conheceu a teoria de Malthus sobre crescimento populacional. Vocês devem se lembrar dos estudos de Malthus, talvez em geografia. Se ainda não se lembram, nós vamos só falar alguma coisa sobre Malthus. Malthus, na sua teoria, ele observava que ele observava na realidade não. Ele defendia que a humanidade cresceria numa proporção geométrica em proporção à quantidade de oferecimento de alimento que a Terra poderia produzir. E a Terra produziria uma proporção aritmética. Porém, isso foi combatido por Darwin. Por quê? Porque na prática isso não acontecia. E aí daí então veio a ideia da luta pela vida. A natureza deixava sobreviver apenas os indivíduos mais aptos para a vida, que era a seleção natural. Observou-se então que as populações não cresciam demais, pois o meio agia sobre elas, selecionando apenas os indivíduos mais adaptados a ele. Então, devido à variação, lembrem-se bem, variação entre os indivíduos da mesma espécie, é possível que alguns sobrevivam quando houver mudança no meio. E os que sobrevivem deixam seus descendentes, e outros morrem antes disso. Um exemplo que Darwin dava várias vezes para defender sua teoria era o das girafas. Os exemplos de fósseis encontrados, Darwin observou que o pescoço das girafas, eles sofreram variação no tamanho durante vários anos. Então, qual foi a variação que prevaleceu? Foi do pescoço longo e prevalece até os dias de hoje. Por quê? Porque a girafa com pescoço longo, ela consegue alcançar as árvores mais altas. Desse modo, a seleção natural foi privilegiando os indivíduos que possuíam o pescoço mais longo. Após milhões de anos, as girafas de pescoço curto então desapareceram e a população de girafas com o pescoço mais longo era composta apenas de indivíduos dessa forma, de pescoço longo. Observam aqui então que Darwin conseguiu constatar que existiam indivíduos diferentes dentro da espécie, mas não conseguiu explicar como surgia a variedade entre esses indivíduos da mesma espécie. Na mesma época que Darwin publicou seu livro Origem das Espécies, em 1959, surgiu um outro naturalista que estudava os mecanismos da herança. Gregor Mendel descobriu o mecanismo da herança, de como as características dos pais passam para os filhos. Vejamos aqui neste exemplo. Podemos observar que os filhotes têm características, alguns da mãe e outros da mesma ninhada, do pai. E muitos, às vezes, vêm com características também dos avós. Somente no início de 1900 é que os trabalhos de Mendel foram retomados. 20 anos depois, já se sabia que os mecanismos da herança descobertos por Mendel estavam relacionados aos cromossomos. Por volta de 1940, auxiliadas pelas descobertas da genética, é que uma teoria evolucionista mais consistente tomou forma. Ela foi chamada de teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo. O neodarwinismo está fundamentado em mecanismos da variabilidade genética, entre elas a mutação e recombinação, que veremos na próxima aula. Vamos assistir agora a este vídeo de menos de 2 minutos para entender melhor sobre a seleção natural.
Eu baixei ele do YouTube e eu gostaria que vocês assistissem. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E em caso depois vocês querendo rever, podem baixar também. Vamos agora fazer os exercícios propostos no nosso livro didático, que é bem ilustrativo sobre o assunto para tirar as dúvidas que surgirem, ok? Na próxima aula falaremos então sobre mutação e recombinação. Abraços a todos e bons estudos!